Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre, e que nós assim seja, e que nós sempre possamos aproveitar todos os momentos que Deus nosso Pai nos dá, para que nós possamos buscar sempre a nossa evolução. Nós estamos aproveitando o espaço na noite de hoje para deixar um grande abraço, um carinho muito grande a todos os nossos amigos, companheiros que se encontram em outros países e que através da tecnologia estão tendo a condição também, de ouvir os ensinamentos do Divino Mestre Jesus através deste bate-papo que nós temos aqui toda semana. Isso é muito bom, porque Deus nosso Pai está nos dando, através da tecnologia, a facilidade realmente de uma divulgação. E que nós possamos aproveitar da melhor forma possível, E como disse Jesus, quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Então todos aqueles que estão buscando realmente um pouco mais de esclarecimento, uma energia fabulosa, positiva, no momento em que estão ouvindo ou que estão assistindo também às palestras, tudo na nossa vida é importante para que nós aprendamos, a conviver bem, em primeiro lugar, com Deus, nosso Pai, e conosco mesmo. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver conosco mesmo. Então, nós precisamos buscar, através dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, aproveitar essa tecnologia, aproveitar este terceiro milênio bendito que Deus, nosso Pai, está nos dando, mas ter olhos, e ouvidos melhor para realmente viver e conviver da melhor forma possível, E assim aconteceu, uma senhora passando assim na rua, aí veio um homem e pediu a ela uma esmola. E ela então parou e começou a conversar com o rapaz. Mas veja só, meu irmão, você é tão jovem, você é tão forte, você poderia estar estudando, você poderia estar trabalhando. E ele imediatamente a cortou, dizendo: minha senhora, eu estou pedindo esmola e não consigo. Então nós precisamos saber o momento da nossa vida que nós vamos realmente falar com alguém, para que esta fala, este momento, seja proveitoso. Senão ele não é proveitoso. E Jesus nos deixou esta mensagem quando ele nos disse: não dê pérolas aos porcos. Então nós muitas vezes temos uma dificuldade de buscar a essência daquilo que o Divino Mestre falou, porque cada coisa no seu lugar, tudo realmente no seu sentido positivo. Quando Jesus disse: não deem pérola aos porcos, ele jamais quis menosprezar certo animal, de forma nenhuma, ao contrário, ele quis nos alertar que realmente para o animal, para ele é alfafa, para ele são realmente as vagens que dê a eles o alimento. Agora, a pérola é um material rico, precioso, que serve para nós, encarnado, para que possamos, quem gosta, tem o prazer de ter uma joia em pérola, tudo bem, ou então negociar, essas pérolas. Então tudo isso nós temos que colocar. Caso nós venhamos a jogar este material precioso, valioso, que vale para muitas outras pessoas, e jogar realmente no coxo dos porcos, o que vai acontecer? Será que vai misturar ali no farelo, vai misturar ali naquelas coisas, e não vai ter serventia para nada. Caso este um animalzinho venha a morder uma dessas pérolas, o que vai acontecer? A destruição dos dentes do animal. E aí sim o animal vai sofrer. Então é isso que Jesus quer, que nós tenhamos realmente o conhecimento e a prudência daquilo que é importante para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós buscamos ter prudência dentro da nossa casa, e mesmo buscando ter prudência, nós verificamos aí na mídia certos acidentes que acontecem com as crianças, em prédio, em outros locais. Então é este olhos para ver, ouvidos para ouvir. É ver antes do acidente. Como nós também temos que ter prevenção contra as doenças e não buscar resolver a doença. Então tudo isso nós vamos buscando através dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, para que tenha proveito a nossa fala, para que tenha proveito o nosso tempo. O nosso tempo é preciosíssimo.
Então nós precisamos utilizá-lo da melhor forma possível, mas para isso tem que passar pelo crivo da razão, né? Passa pela razão e bate no sentimento. Passou no crivo da razão, bateu no sentimento, então aí nós vamos realmente direcionar de uma forma melhor a nossa vida, estar em convívio, em convivência com as outras pessoas, procurando realmente sempre os limites. Nós temos uma dificuldade muito grande de limites. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E não acontece. Porque existe uma programação, existe um comando maior chamado Deus, nosso Pai. E Deus, nosso Pai, nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. No dia e na hora, no minuto certo. É que nós precisamos realmente ter essa paciência. Né, de conversar com Deus nosso Pai, de dar a nós, de olhar para nós, né, e ver aquilo que nós realmente precisamos mudar para que as coisas realmente cheguem, se acertem. Então os ensinamentos de Jesus são ensinamentos simples, para ser colocado na nossa vida, ser colocado no dia a dia. Jesus não usou palavras difíceis, Jesus usou o vocabulário que nós já conhecíamos há mais de 2000 anos atrás. Principalmente o sentido da agricultura, principalmente a natureza. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, aquilo que nós podíamos tocar, aquilo que nós podíamos realmente ver nascer e ver realmente, né, já deixar aquelas energias. É isso que Jesus quer, que venhamos a transferir isso para a nossa vida, né? Então ele nos diz que as aves realmente, né, não plantam nem semeiam, mas todos os dias Deus nosso Pai dá a elas o alimento. Obviamente nós somos seres inteligentes, obviamente nós somos seres eternos. Tudo vai se acabar, até o nosso planeta um dia vai se tornar pó cósmico, menos nós. Nós vamos continuar eterno. Podemos mudar várias vezes, quantas forem necessárias, o corpo físico. Podemos nascer na África, na Alemanha, na Itália, na China, na Índia, não importa. Isto são momentos, são oportunidades de avanço, de crescimento. O importante para nós é o aproveitamento diante destas situações que Deus nosso Pai nos dá. Isto que é o importante na nossa vida, né? E nós ficamos nos preocupando, é para onde eu vou quando eu desencarnar? Certo? Vamos trabalhar aqui, vamos viver o hoje é importante. Quem está ao nosso lado? Quem está precisando de nós? Isto que é o importante. E o amanhã pertence ao nosso Criador. Vamos plantar para colher. Sem plantio não tem colheita. Então vamos procurar sementes boas, positivas, através do Evangelho do Divino Mestre Jesus, e vamos deixar com que a vida realmente vá nos encaminhando. E assim aconteceu nos Estados Unidos. Um pai tinha um filho único, ele tinha um poder aquisitivo altíssimo. Ele, o filho e ele gostavam de quadros, né? Gostavam de grandes pinturas, e obviamente eles tinham poder aquisitivo para adquirir, né, esses quadros. Isso que é importante na nossa vida, é valorizar aquilo que nós temos. Se hoje nós temos R$10, meu pai, muito obrigado por esses R$10. Eu vou procurar fazer o melhor com esses R$10. O que eu posso fazer com esses R$10? Comprar 5 pãezinhos? Então é isto que nós precisamos, e não se revoltar, e não xingar, e não brigar, e não sapatear, porque tudo está num comando maior. Se hoje nós temos 10, amanhã talvez nós tenhamos mais. Aí nós estamos verificando o que acontece na vida. Deus realmente vai nos dando dentro do merecimento para que haja o melhor aproveitamento. E eles, obviamente, uma mansão maravilhosa, e eles tinham esse poder de comprar quadros caríssimos, né? Renoir, Van Gogh. Então a casa dele, e ele com o pai, eles tinham uma amizade muito grande. Só era ele e o pai, né? Que ele era filho único. Mas diante de todas essas guerras que ainda acontece no planeta, o rapaz realmente foi convocado a partir, né, para um outro país em guerra. E o rapaz mandava para o pai notícias. Até que um dia chegou uma carta, e ali estava que seu filho havia falecido. E que realmente, né, as honras eram todas para aquele grande rapaz.
E o pai então recebeu todas aquelas honrarias, trouxe tudo que era do rapaz, aquelas medalhas maravilhosas, e aquela dor no coração, aquela saudade profunda do seu filho. Até que um dia alguém toca a campainha, ele vai atender. Lá está um militar, um soldado, totalmente paramentado, um jovem, certo? Com todas as honrarias também, todas aquelas medalhas, e trazia na mão um embrulho muito grande. E ele entrou, e ele abraçou aquele senhor e disse: eu aqui estou para abraçar o pai daquele que salvou a minha vida. Se hoje eu estou vivo, eu devo ao seu filho. E aí ele contou tudo o que aconteceu realmente, e ele disse àquele senhor: eu sempre conversei com o seu filho, e ele sempre me disse que vocês gostam, né? Ele também gostava muito de quadros, e que eu estou vendo que os quadros aí estão. E eu então lhe trouxe um presente. E ao abrir, lá estava o retrato do filho. E o pai, obviamente, saudoso, chorou muito. E o jovem soldado se despediu e foi embora. E a vida continuou passo a passo, porque a nossa vida é passo a passo. Nós não subimos escadas pulando 3, 4 degraus. Nós subimos degrau a degrau. É isso a evolução. É as oportunidades que nós temos de errar e de acertar, de voltar atrás. Por que não voltar atrás? Faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos. Isso que é o importante. Tem que voltar, vamos voltar. Tem que pedir desculpa, vamos pedir desculpa. Temos que crescer, vamos crescer. Não ficar sedimentado na dor, no sofrimento. Isso que é o poder maior. Vós sois deuses. Nós temos o incentivo maior do governador planetário. Ele que nos incentiva a todo instante. Ajuda-te, faça a tua parte. E nós vamos naquele esforço maior. Um dia é mais fácil, outro dia é mais difícil, e nós estamos caminhando. E o tempo passou para aquele senhor, até que ele realmente retorna ao plano espiritual. E ele deixou uma carta que tudo que tinha na casa teria que ser leiloado. E obviamente as pessoas também que gostam muito desses quadros, já imaginando que poderiam adquirir esses quadros em valores menores, né? Lotaram. O salão naquele dia estava lotado. E as mulheres muito bem vestidas, com peles, os homens também muito bem vestidos. E lá estavam todos os quadros e tudo. E o leiloeiro ali estava. E o leiloeiro então disse que iria, né, iniciar o leilão. E aí o leiloeiro abre, né, aquele pacote, e lá está o retrato do rapaz. E ele então pergunta: quanto vocês dão por este retrato? E aí foi aquele alvoroço, né? Nós não queremos esse retrato, nós queremos Renoir, nós queremos outros quadros de renome realmente. E ele: qual é o primeiro lance? E ninguém respondeu. No meio daquelas pessoas, lá estava o jardineiro da casa. E o jardineiro, aquele homem já com idade, muito modesto, ele disse: eu dou $3. E aí o pessoal ficou assim, e o leiloeiro então disse: tudo aqui está vendido por $3, porque estava realmente, né, no processo de todo aquelas coisas, de que quem comprasse o quadro levaria toda a riqueza. Então assim é. Mas esta mensagem, ela é bonita porque ela realmente nos transfere a Jesus. Porque realmente quem leva o Filho, que é o Cristo, obviamente leva toda a riqueza do Pai, que é Deus nosso Pai. Então quando nós caminhamos com Jesus, sem fanatismo, terceiro milênio nós não podemos nem falar nessa palavra. Não existe essa palavra no nosso vocabulário.
é ação, é vida, é modernidade, é pensar, é 360 graus na nossa vida. Isso que é importante. Cair, levantar faz parte da nossa vida. A girafinha, quando nasce, a mãe não começa a empurrar e ela cai e levanta, ela cai e levanta, para quê? Mamãe girafa está judiando do seu filhote? De forma nenhuma. Ela está fortalecendo as pernas da girafinha para que ela possa realmente enfrentar, correr, realmente buscar, né, a sua defesa nas pernas. Então tudo isso nós vamos buscando na nossa vida, e nós temos tudo. O que nós podemos reclamar no dia de hoje? Uma faringite, uma renite, isso faz parte, não é verdade? Temos a nossa casa, por mais simples que seja, por mais problemas que tenham, por mais coisas que nós temos que pagar, mas nós estamos aqui. A vida, a oportunidade de melhorar, a oportunidade de abraçar as pessoas, de chegar na nossa casa, de ligar o nosso interruptor e ter a luz. São coisas que são simples, mas nós não temos assim uma valorização maior com tudo isso. Imaginar que em épocas passadas era lampião, na época de Jesus era lamparina, mas não se tinha dinheiro para comprar o azeite. Isto que é o importante na nossa vida. Aquelas mulheres que queriam que Jesus curasse os seus filhos, andavam dias, quilômetros, subindo montanha, descendo montanha, com mais de 40 graus de sol. Desistiram? Não. Chegaram até o Divino Mestre Jesus. Foram atrás do seu objetivo, do seu propósito. E nós? Nosso carro está lá embaixo, quem não tem carro vai de metrô, quem não tem metrô vai a pé porque mora pertinho. Então tudo isso são facilidades, modernidade que Deus nosso Pai nos dá e que nós temos que realmente valorizar. E tudo isso é importante. Todas as vezes que dentro das nossas dificuldades nós falamos, Deus, obrigado, amanhã será um outro dia sim. Porque nós queremos, nós temos este poder, nós temos esta força. Então tudo isso nós vamos realmente, né, vivendo e trabalhando no nosso dia a dia para que nós possamos realmente, né, crescer e cuidar da nossa vida. E assim aconteceu também em um local. Lá estava um senhor de muita idade, mas muita idade, uma idade bem avançada. E ele estava lá furando um buraco. E aí veio um jovem, parou perto dele e disse, o que o senhor está fazendo? Falou, não, estou preparando aqui o terreno para plantar esta jabuticabeira. E o rapaz, com aquele ar de desdém, disse, o senhor acha que o senhor vai viver para ver essa jabuticabeira dar frutos? Porque obviamente a jabuticabeira, ela é deliciosa, né? Mas ela leva uns aninhos aí pela frente, não é verdade? É às vezes 10 anos, 15 anos, né? Fala que é enxertada, dá, mas cai. Nem adianta a gente ficar esperando muito não, porque começa as bolinhas descem, né? E aí o senhor, olhando para ele, disse, meu filho, eu não estou plantando a jabuticabeira para que eu usufrua. Eu estou plantando para que outras pessoas, você e tantas outras pessoas, possam usufruir. Assim é na nossa vida também. Quando nós criamos um egoísmo de que tudo nosso é o melhor, de que só nós sofremos, nós criamos um campo negativo. E este campo vibra, ele atua a todo instante, trazendo essas irradiações. Então, quando nós vibramos coisas positivas, plantamos algo, sabendo que aquilo pode realmente nos servir, mas que poderá também servir a milhares e milhares de pessoas. Assim é o universo, assim é a natureza. Nós nem sempre passa, nós resmungando, porque está ventando, está jogando folha dentro da nossa casa, não é assim, a gente vai, fecha tudo, e com aquele mal-estar, mas sem saber que o vento, nós precisamos dele, é ele que movimenta, é ele que tira as energias negativas que vão realmente criar doenças, situações negativas para nós, é ele que vai levar o pólen, as outras sementes, a tantos outros lugares, é a movimentação da vida. É isto que nós precisamos, é ter essa esperança, essa fé, essa confiança. E nunca fazer as coisas só no nosso espaço tão pequeno, mas sempre pensar grande, para que tudo realmente, né, possa buscar, para que nós possamos buscar, para que nós possamos crescer. Aí está a vida, aí está a lei do nosso Pai Criador, aí está os ensinamentos que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás,
para que na simplicidade da nossa vida, do nosso dia a dia, nós venhamos a buscar, nós venhamos a crescer. Isto que é o importante, né? E na segunda-feira nós falamos de sogra, porque nós adoramos sogra, né? Eu, principalmente, adoro a minha sogra. E nós, então, estávamos falando, certo? E aí a gente perguntou aí para os assistidos, né? Se todo mundo ajudou a mamãe, a sogrinha a lavar a louça. Ninguém levantou a mão não, viu, pessoal? Ninguém levantou. Uma estava com a unha pintada, a outra tinha que fazer, outra ia dar de mamar para a criança. Todo mundo tinha que fazer, não é verdade? Aí uma das trabalhadoras da casa chegou e falou assim: ah, Verinha, certo? A minha sogra ficou sentada, a minha mãe ficou sentada e eu lavei toda a louça. Falei, que bênção, você ganhou um ponto na espiritualidade. Não é verdade? Que bênção maravilhosa, ela conseguiu lavar toda a louça. Então é isso que nós temos que fazer, é buscar, né? Buscar a alegria, buscar a felicidade, né? E o marido estava lá em casa assistindo a televisão, sossegado. De repente a esposa entra na sala, tadinho, o cabelo em pé, apavorada, certo? Meu bem, você não sabe o que aconteceu. E ele pergunta o que é. Ela falou, por um triz, o relógio da sala, sabe aqueles relógios antigos, grandes, pesados? Por um triz ele não caiu na cabeça da mamãe. E ele disse, o diabo desse relógio está sempre atrasado. Uma boa noite a todos vocês.